Olá, eu me chamo Daniela Oliveira Cunha, sou graduanda em Agronomia e membro discente do PET Agronomia UFRB. Irei apresentar o trabalho Matéria Seca e Índice de Colheita de Legumes e Grãos de Plantas de Amendoim oriundas de sementes tratadas com bioativador e bioestimulante. Uma das formas mais apropriadas para avaliar o crescimento da planta de amendoim é quantificar o acúmulo de matéria seca ao longo do seu desenvolvimento e, por ocasião da maturação completa das vagens e dos grãos, verificar a transformação dessa matéria seca em produto comercial por meio do índice de colheita. O índice de colheita ele é um quociente frequentemente usado para medir a eficiência de conversão de produtos sintetizados em material de importância econômica, como os legumes e grãos de amendoim. É dado como a razão entre a massa da matéria seca da fração econômica produzida e a fitomassa seca total colhida. A eficiência de conversão de produtos sintetizados em material de importância econômica é determinada pelo genótipo e pelo ambiente. Nesse contexto, a utilização de bioestimulantes ou bioativadores pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento inicial das plantas, devido à sua capacidade de interferir em alguns mecanismos fisiológicos, favorecendo a expressão do potencial genético da planta. Dessa forma, objetivou-se avaliar o crescimento do amendoim por meio do acúmulo de matéria seca e os índices de colheita de legumes e grãos após a aplicação direta do bioativador Fertictil-Leg e do bioestimulante Stimulate, ilustrado no slide. Os experimentos eles foram desenvolvidos no Laboratório de Fisiologia Vegetal e em Casa de Vegetação do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no município de Cruz das Almas. O delineamento experimental foi inteiramente causalizado com 3 repetições, sendo os tratamentos arranjados em um esquema fatorial 2 por 4 mais 2. Utilizou-se sementes de amendoim obtidas de produtores rurais da região. Essas sementes foram tratadas via aplicação direta do bioativador Fertictil-Leg e do bioregulador Stimulate no momento da instalação dos experimentos. Essas sementes elas foram submetidas aos seguintes tratamentos. Testemunha absoluta, testemunha relativa, tratada com 5 ml de água por quilograma de semente, 4, 8, 12 e 16 ml de Fertictil-Leg por quilograma de semente e 6, 12, 18 e 24 ml de Stimulate por quilograma de semente, tudo isso em 3 repetições. Cada unidade experimental foi constituída por 3 linhas de plantas, com 5 metros de comprimento e espaçadas de 0,5 metros nas entrelinhas por 0,10 metros na linha. A semeadura foi realizada de forma manual, adicionando-se 25% de sementes a mais da densidade pretendida. 15 dias após a semeadura, foi efetuado o desbaste, mantendo-se a densidade de 10 plantas por metro linear. Utilizaram-se 3 plantas por parcela para a determinação da massa da matéria seca, gramas por planta. A massa da matéria seca total resultou da soma da massa da matéria seca das diversas frações das plantas, como haste, raiz, legumes, grãos, folhas, após a secagem em estufa de ventilação forçada, a mais 65 graus Celsius, até atingirem massa constante. Foi avaliado também o índice de colheita, determinado por meio da razão entre a massa da matéria seca da planta e da massa da matéria seca dos legumes e dos grãos, colhidos aos 77 dias após a emergência das plantas. E eles foram avaliados após uma semana de secagem natural. Os índices fisiológicos eles foram apresentados sem serem submetidos à ANOVA, por não obedecerem às pressuposições da análise de variância. Como vemos na tabela, embora os maiores acúmulos de matéria seca tenham sido registrados nas plantas oriundas de sementes tratadas com os produtos nas maiores concentrações, o mesmo não se verificou para o índice de colheita de legumes e grãos, uma vez que os resultados indicam que há similaridade entre os tratamentos avaliados. As maiores concentrações de ambos os produtos promovem maiores acúmulos da massa da matéria seca em comparação com os tratamentos testemunhas. Os índices de colheita variam entre os tratamentos de 43% a 53% para legumes e entre 13% a 19% para grãos do total de matéria seca acumulada. Os maiores acúmulos de matéria seca não representam necessariamente as maiores conversões da matéria seca total acumulada em produto econômico.
Agradeço à universidade, aos órgãos de apoio à pesquisa e especialmente ao Grupo de Pesquisa Manejo de Plantas em Ecossistemas Neotropicais e ao Grupo PET Agronomia UFRB. Essas foram algumas das referências que utilizamos para a realização desse trabalho. Muito obrigada.